pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, dando continuidade aos nossos estudos de ondas. A gente vai ver agora o comportamento dessas ondas, as propriedades que essas ondas possuem. Como a gente viu, as ondas elas podem transportar energia e não carregam matéria. E ao transportar energia, elas podem ser refletidas, transmitidas ou absorvidas. O primeiro fenômeno que a gente vai ver é o fenômeno da reflexão. O fenômeno da reflexão consiste no seguinte: uma onda que se propaga em um meio, então aqui eu tenho um plano que separa dois meios diferentes. A gente pode pensar no meio 1 como ar, no meio 2 como uma superfície de concreto, por exemplo. Essa onda, ao se propagar no meio ar e encontrar uma superfície de meio diferente, ela tem a propriedade, ela tem a capacidade de, ao encontrar um meio diferente, voltar e continuar se propagando no sentido contrário. Então, na reflexão de onda, a gente tem uma onda que se propaga em um meio, ao encontrar uma superfície de meio diferente, ela volta e continua se propagando em sentido contrário. Quando ocorre a reflexão total dessa onda, toda a onda que se propagava inicialmente é refletida, a gente tem o seguinte, que o raio incidente, então a onda que estava se propagando inicialmente, vai ser igual ao raio refletido, vai ser igual à onda que foi refletida e vai continuar se propagando no sentido contrário. Se o raio incidente é igual ao raio refletido, os ângulos entre o raio incidente e a normal, o que é a normal? A normal é uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície que separa os dois meios de propagação. Então, esse ângulo entre o raio incidente e a normal, essa reta aqui é chamada de reta normal. Uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Essa reta normal, perpendicular à superfície, vai formar então um ângulo entre o raio incidente e ela, que a gente vai chamar de ângulo I, ângulo de incidência, e o raio refletido também vai formar um ângulo entre a reta normal e o raio refletido, que a gente vai chamar de ângulo refletido. Esses ângulos serão iguais, então os ângulos de incidência e reflexão são iguais em relação à reta normal. Como na reflexão de uma onda, tanto o raio incidente como o raio refletido são iguais, a frequência da onda, a velocidade de propagação e o comprimento de onda não vão mudar. Então a frequência, o comprimento de onda e a velocidade dessa onda que incide sobre uma superfície vai ser igual à frequência, a velocidade de propagação e o comprimento de onda dessa onda refletida. Se ela continuar se propagando no mesmo meio, faz sentido que isso ocorra. A gente vai voltar a esse fenômeno de reflexão e o próximo que a gente vai ver, que é a refração, quando a gente estiver estudando as ondas eletromagnéticas, a propagação da luz, quando a gente começar os estudos da ótica geométrica. A gente vai ver isso aqui de novo. Mas é importante lembrar que na reflexão de uma onda, tanto o raio incidente como o raio refletido são iguais, os ângulos entre esses raios e a reta normal também serão iguais e a frequência, a velocidade de propagação e o comprimento de onda também não vão mudar, também vão continuar iguais. Outra propriedade ondulatória que a gente vai ver é o fenômeno da refração. Além das ondas conseguirem refletir, conseguirem se propagar em um meio e ao encontrar uma superfície de um meio diferente, voltar e continuar se propagando no caminho contrário, as ondas elas também podem passar de um meio para o outro. É o fenômeno da refração. Se a gente tiver, por exemplo, uma onda que se propaga no ar e encontra um meio água, então a gente tem aqui uma superfície entre o meio ar e o meio água, essa onda ela também consegue passar por essa superfície e continuar se propagando na água. É o que a gente chama de fenômeno da refração. O raio incidente vai ser diferente do raio refratado. Como a onda está mudando de meio de propagação,
no exemplo que eu dei, meio ar e meio água, essas ondas vão sofrer uma refração onde o ângulo vai variar entre o raio e a normal entre as superfícies, a reta que faz um ângulo de 90 graus entre as superfícies. No caso do raio incidente e do raio refratado, ó, com ângulos diferentes, o que a gente vai ter? A gente vai conseguir construir uma relação onde o seno do raio incidente, ó, o seno desse ângulo aqui do raio incidente sobre o seno do ângulo do raio refratado vai ser igual às velocidades. Seno do raio incidente é igual à velocidade do raio incidente, seno do ângulo refratado é igual à velocidade do raio refratado. Como há mudança de meio, como essa onda se propagava em um meio 1, depois ela começou a se propagar em um meio 2, mudança de meio, a velocidade de propagação também muda, porque a velocidade depende do meio que a onda se propaga. No fenômeno da refração, a velocidade de propagação vai variar, vai mudar. A velocidade de propagação no meio 1 vai ser diferente da velocidade de propagação no meio 2. O comprimento de onda também vai variar, porque o comprimento de onda também vai depender do meio, mas a frequência de onda não vai mudar. A frequência depende apenas da fonte que produz a onda. Então, a mudança de meio não vai interferir no valor de frequência de onda. Apenas a velocidade e o comprimento de onda vão variar. Como a gente consegue construir uma relação que envolva os ângulos entre raio incidente e raio refratado e suas velocidades, a gente também consegue construir uma relação com o comprimento de onda. A frequência vai se manter a mesma, mas a velocidade e o comprimento de onda vão variar e vão ser iguais à razão entre o seno dos ângulos entre a normal e os raios incidente e refratado. Esse fenômeno a gente consegue observar quando a gente está numa piscina, por exemplo. Na piscina, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela vem se propagando no ar. Quando ela encontra a superfície da água da piscina, ela consegue passar e continua se propagando. Por isso a gente consegue enxergar embaixo d'água. Mas os objetos que estão dentro da água, o nosso corpo, ou no caso de um rio, por exemplo, que tenha peixes, a gente vê o objeto dentro da água, o peixe ou a gente mesmo, um pouco deslocado. Por quê? Porque essa onda está sofrendo uma refração, ela está sendo refratada e a sua direção de propagação vai mudar. Ela não vai seguir a mesma direção de propagação inicial, ela vai se deslocar um pouquinho. A gente consegue observar esse fenômeno quando a gente coloca um copo de vidro com água e coloca um lápis ali dentro. Se a gente olha para esse copo com água e o lápis ali dentro, a gente enxerga esse lápis como se ele tivesse quebrado dentro do copo. Por quê? O raio de luz está sendo refratado, ele vai se propagando no meio ar. Quando ele encontra a água, ele se desloca, ele é refratado e a gente enxerga o objeto um pouco deslocado. Tem a impressão que esse lápis está quebrado. Para encerrar esse vídeo, vamos fazer alguns exemplos de reflexão e refração de uma onda. Exemplo número 1. Uma onda produzida na extremidade A de uma corda reflete na extremidade B, presa a uma parede. Desenhe a onda após a reflexão. Temos uma onda que se propaga do ponto A ao ponto B. Como a gente pode ver, ela está se propagando para a direita. Quando ela é refletida, a gente tem aqui o ponto B. Se ela é refletida, ela vai ser igual, só que na direção oposta. Então, ela vai se propagar para a esquerda, para o ponto A. Então, a onda refletida vai ser igual à onda incidente, só que no sentido oposto. O segundo exemplo, ondas que se propagam na superfície da água sofrem refração. O comprimento de onda antes e depois está indicado na figura. Se a frequência é de 5 Hz, determine a velocidade de propagação dos dois meios. Então, a gente tem agora uma onda que está sendo refratada. Ela está passando do meio A para o meio B. Quando a gente olha para essa onda que está sendo refratada, se a gente desenha a reta normal entre os dois meios, a gente percebe que o ângulo aqui está mudando. A gente tem o comprimento de onda no meio A, o comprimento de onda no meio B. Se a gente quer saber a velocidade de propagação nos meios, velocidade de propagação é comprimento de onda vezes a frequência. Uma onda refratada, a frequência é constante, ela não muda, porque a frequência depende da fonte que produz a onda. O que vai mudar é a velocidade e o comprimento de onda.
desenho fornece o comprimento de onda, é só fazer a conta. Velocidade no meio A vai ser o comprimento de onda do meio A, 2 centímetros. Atenção, o comprimento de onda está em centímetro, então a unidade de velocidade, se a gente não transformar, vai estar em centímetro por segundo. Então, o comprimento de onda é o 2 centímetros, a frequência é o Hz, 5 Hz. Por que esse resultado vai dar em centímetro por segundo? 2 vezes 5, 10 centímetros por segundo. Por quê? Comprimento de onda está em centímetro, frequência está em Hz, que é 1 sobre segundo. Então, a velocidade no meio A vai ser igual a 10 centímetros por segundo. E no meio B? A gente faz a mesma coisa, só que comprimento de onda do meio B. A frequência não vai mudar, 5 Hz, e a gente vai encontrar como resposta que a velocidade no meio B vai ser igual a 5 centímetros por segundo. Olha o que vai acontecer. Essa onda vinha se propagando no meio A com uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Quando ela passa para o meio B, a sua velocidade vai diminuir, assim como o seu comprimento de onda. O comprimento de onda era 2 centímetros no meio A, quando passa para o meio B, ele caiu a metade, 1 centímetro. Então, esses foram os nossos exemplos sobre reflexão e refração de uma onda.